Olá, eu quero abordar a partir de agora um tema de extrema importância no mundo dos negócios, na vida do ser humano, do homem, da mulher, do jovem que tem aspirações. Eu quero falar a respeito de como você pode adquirir e conquistar qualidade competitiva e manter esta qualidade competitiva em meio a tanta turbulência, em meio às crises, em meio a tanta perplexidade que vive a sociedade, ou as sociedades que vivem os países. Se nós observarmos bem, estamos vivendo tempo de grande perplexidade. Me lembrando do 11 de setembro, eu me lembro que eu trabalhava na área de consultoria e estava em uma das empresas que eu era consultor na época. Estava de frente a um aparelho de TV e começa a acontecer as explosões nas Torres Gêmeas. Parecia aquilo um desenho animado. Eu olhei para a televisão, vi aquilo acontecer. De repente, eu continuei olhando para aquilo, vi o desespero do povo e o outro avião sendo jogado contra a segunda torre. Todos nós, americanos ou não, brasileiros ou não, de todos os países da Terra, ficamos perplexos. Aquele episódio dramático trouxe muita dor, muitas sequelas, muitas vidas se perderam. Muitas famílias perderam seus entes queridos. A maneira do povo americano pensar mudou. Dos líderes americanos mudou. A respeito do conceito de segurança, da pseudo-segurança plena que havia, ou que tinha-se a ideia. Mudou-se o conceito de segurança em toda a terra. Por quê? Porque todos fomos pegos de surpresa, coisa que ninguém esperava. Assim como aconteceu na América, nas duas Torres Gêmeas, acontece na nossa vida pessoal, profissional, familiar. Acontecem episódios que nos deixam boquiabertos e que provocam sequelas profundas e que nos faz refletir novamente a respeito de todos os valores que os tínhamos e que por vezes os tínhamos por valores imutáveis. Nós mudamos a forma de pensar por conta destas adversidades, destes embates e combates que enfrentamos. Mas com tudo isso eu quero lhe afirmar categoricamente: é possível, em meio a tanta perplexidade, conquistar um novo tempo de vida, conquistar qualidade competitiva e continuar mantendo esta qualidade competitiva e esta nova perspectiva de vida em todas as áreas da sua existência. A perplexidade nos traz instabilidade. Você leva um susto por conta de um episódio e aí é como se te faltasse terra debaixo dos seus pés. Isso lhe provoca instabilidade emocional, psicológica e até mesmo acadêmica. Instabilidade quanto a crer em quê, em quem e no quê, em acreditar em quê, em traçar novas perspectivas. Na perplexidade nasce novos medos, mas nasce também a ousadia para continuarmos lutando, conquistando e vislumbrando um novo tempo. Toda crise, por mais profunda que seja, toda guerra, por mais profunda que seja, toda turbulência, por mais profunda que seja, todo vendaval, todo ciclone, todo furacão, todo tsunami. Estão lembrados do tsunami que aconteceu? Agora as enchentes e os temporais em Santa Catarina, esses dias na Itália, o terremoto. Mas
Tudo isso vem e vai. Toda crise tem começo, meio e fim. Toda tempestade tem começo, meio e fim. Todas as situações adversas, elas têm começo, meio e fim. E no trânsito destas questões, nós precisamos tirar lições importantes para o recomeço, para o futuro. Nova perspectiva de vida, novo vislumbre profissional, conquistar a estabilidade emocional, conquistar a estabilidade financeira, conquistar a liberdade financeira. A crise te provoca, me provoca, te desafia e me desafia a renascer para um novo tempo. Há um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, latente dentro de você, pulsando para florescer, para vivenciar novas experiências, novas conquistas, mesmo em meio à crise, superando-as e mostrando que a crise não pode te sucumbir jamais. Pense nisso. Toda crise ela vem, mas vai. E depois que a crise passa, vem o tempo do recomeço, o tempo da reconstrução. E via de regra, se nós analisarmos friamente, todas as vezes que há qualquer episódios dramáticos desses que eu já citei, ou de outros que eu não citei, depois de tudo isso, quando tudo isso passa, há uma certa calmaria, há uma certa apatia. Mas no meio de toda esta calmaria, ou aparente calmaria e apatia, e estagnação, no meio da multidão começa a aparecer as pessoas com novas ideias. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar por ali, por acolá. E via de regra o recomeço, ou a reconstrução, é melhor do que o começo. Porque o ser humano é muito imediatista. Normalmente, quando ele começa fazendo atalhos. Ele começa fazendo, como a gente diz, gambiarras. Não, isso é só uma gambiarra. Uma gambiarra que acaba se tornando permanente. E que trazem prejuízos, muitas vezes profundos no futuro. Mas na reconstrução, todos nós tomamos, ou temos o zelo e o cuidado de observar como reconstruir a nossa vida, recomeçar o nosso novo tempo de vida, quer seja no âmbito profissional ou concernente a construções. E diga-se de passagem, no que tange a questão das construções, nesta reconstrução por uma devastação de um terremoto ou de um temporal, esta reconstrução ela é bem mais fundamentada. Observa detalhes técnicos mínimos, de grande relevância, para que vindo um novo temporal, para que vindo um novo terremoto, as consequências sejam muito menores do que as anteriores, que certamente foram devastadoras. Mas mesmo em meio à devastação, há uma perspectiva de renascimento. Veja a situação do Japão. Renasceu das cinzas. Tantos outros países passaram por guerras terríveis e hoje são considerados potência. Hoje é um país, são considerados nações em franco progresso e desenvolvimento. Outras já consideradas grandes potências mundiais. É necessário a gente entender que no tempo da crise, no ventre da crise, no calor da crise, há um desespero, há uma perplexidade. Passou a crise, há esta calmaria. Então é necessário você aproveitar o tempo desta calmaria, desta aparente apatia, ou desta aparente inércia, para pensar como é que você vai recomeçar. Como é que você vai repensar a tua vida. Como é que nós poderemos recomeçar. E é necessário entender também que quando nós vamos recomeçar a vida, nós não recomeçamos sozinhos.
Normalmente, o recomeço, depois de uma devastação, há um trabalho de mutirão. Há um trabalho de união de forças. Então, se você quer mesmo, no meio das crises, ou se você quer superar as crises, entenda uma coisa, a crise está para passar. E assim que essa crise passar, mesmo em meio à crise, comece a analisar os fatos e as pessoas à sua volta. Quem é que pode unir força contigo para você auxiliá-los ou auxiliá-las na reconstrução das suas vidas e elas fazerem o mesmo por você? Ninguém nasce sozinho. Todos nós nascemos, mas alguém ajudou a gente a nascer. Antigamente, as parteiras faziam isso em casa. Hoje, nos hospitais. Mas ninguém nasce só. Para recomeçar a nossa vida no nosso cotidiano, depois de uma grande turbulência, nós também precisamos aglutinar forças que nos ajudarão a dar mais um passo, a recomeçar. Depois da crise vem a calmaria. Aproveitemos esta calmaria para pensar. Todas as crises que o mundo já passou, todas elas tiraram lições extraordinárias. Eu volto a falar do exemplo do Japão. Eu me lembro de um personagem bíblico chamado Neemias. Ele era copeiro do rei. E o livro que está inserido no contexto bíblico, ele também leva o mesmo nome de Neemias. Dada a importância desse homem. Era apenas copeiro do rei. Ele sabe a notícia de que os seus irmãos em Jerusalém estavam em plena miséria. Os muros da cidade, muitos buracos, parte dos muros derribados, muito buraco. As portas queimadas a fogo por conta de enfrentamento com os inimigos, as guerras. E é interessante notar que Neemias estava junto com os cativos. E estava assessorando o rei, sendo copeiro do rei. É interessante que ele comunica com o rei o fato, o rei o autoriza a sair ali diante de si, do seu trono, do palácio, e ir até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, diz o texto sagrado que ele parou, assentou e chorou. E lamentou. E me chama a atenção 4 palavras. Assentou, parou e assentou-se, chorou e lamentou. Ele se assentou para se acalmar. Ele parou, se assentou para se acalmar. Quando os irmãos dele contam para ele o episódio, ele se entristece muito e fica perplexo. Depois ele senta e percebe que não adianta só chorar. Ele percebe que não adianta só se lamentar. Ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa. Veja, para recomeço da nossa vida, depois que já peregrinamos um tempo nessa terra, não cai do céu. O milagre de Deus acontece na nossa vida quando nós cooperamos com o milagre. Há um texto na Bíblia que eu gosto demais, que fala a respeito de fé, de perspectiva. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Neemias parou, pensou, chorou que tinha que chorar, lamentou que tinha que lamentar, mas ele percebeu que precisava fazer alguma coisa. E ele definiu claramente o que ele queria para Jerusalém. Depois que a crise passa, você tem que parar, sentar e definir claramente o que você quer para a sua vida. Defina claramente o que você quer, para então começar a agir para o recomeço. Eu disse a você que no tempo da crise, e quando essa crise passa, que você se prepara para o recomeço, não se recomeça só, se aglutina forças. Então não dá para reconstruir os muros sozinho, no caso de Jerusalém. Até porque uma cidade sem muro naquele tempo era uma cidade desmoralizada. Era uma cidade que não tinha nenhuma guarda. Era uma cidade que não tinha nenhuma proteção. Os inimigos não respeitavam uma cidade que não tinha muros. Então, Neemias sai de onde ele está, vai a Jerusalém, faz uma grande convocação, convoca os líderes do povo que estavam em Jerusalém, sacerdote, governador, juiz, os comerciantes. E diz o livro sagrado que ele faz uma convocação para a liderança, uma convocação para todo o povo. E todo o povo se compromete com ele. Por quê? Porque viu
o grau de comprometimento de Neemias na reconstrução de Jerusalém. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você quer reconstruir a sua vida? Então se comprometa com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo, com o seu recomeço. O milagre acontece na sua vida quando você coopera com ele. E a primeira cooperação que você pode dar para o recomeço da sua vida é você conseguir delinear claramente por onde começar e aonde você quer chegar. Não importa o que você viveu até o dia de hoje, não importa as crises que você passou até o dia de hoje, é possível superar as crises com competência, adquirindo qualidade competitiva. E é adquirindo qualidade competitiva é que você supera as crises. E no bojo da qualidade competitiva está inclusive o exercício da fé. E o primeiro exercício de fé é você conseguir estabelecer exatamente o que é que você quer para o seu futuro. O que é que você quer para o seu amanhã? Entendendo que o seu futuro não começa daqui a 5 anos. Entendendo que o seu futuro começa hoje, agora. No momento que você está assistindo esse DVD. É agora que começa o seu futuro. Então é agora que você tem que definir claramente o seu futuro. O que é que você quer para o seu futuro? O que é que você quer para a sua vida profissional? O que é que você quer para a sua vida familiar? O que é que você quer para a sua vida acadêmica? O que é que você deseja para a sua vida como um todo? Daqui a 5 anos, por exemplo. O que você deseja? Mas você precisa entender que todas as decisões, tudo aquilo que você quer daqui a 5 anos, por exemplo, você precisa começar a fazer hoje. Começar a decidir hoje e começar a agir hoje. De forma serena e tranquila. Assim fazendo e analisando as questões à sua volta, todas as perspectivas, todas as nuances, e você vai analisar e verificar claramente o que é que pode ser feito e o que é que você pode fazer de diferente para conquistar o seu espaço no mercado, na universidade, conquistar respeito dos seus pares, conquistar credibilidade no meio dos seus pares e também na sua família, conquistar o melhor